queridos alunos! Voltamos hoje com a nossa segunda aula de Ética e Relações Humanas para o Idoso. Vocês se lembram de mim, a professora Clarissa? Hoje, na nossa segunda unidade, vamos falar sobre ética profissional, reflexão sobre a ética no cuidado com o idoso e o desafio ético atual. Ética profissional. O trabalho é uma das principais fontes de identidade para o indivíduo. É através do trabalho que a pessoa consegue se identificar como indivíduo na sociedade. É onde ele encontra estímulo para fazer, desenvolver atividades que gosta e se sentir contribuidor para a sociedade. É da onde também ganhou fruto, salário para suas necessidades pessoais, para sua alimentação, vestimenta e realizações de autoestima. O trabalho é aquilo que faz o homem participar com dignidade da comunidade humana, porque é através do trabalho digno que ele consegue se sobressair e estabelecer suas necessidades. É agir com consciência. O trabalho humano se difere do trabalho animal devido a essa consciência que o ser humano possui como animal racional. Diferente do animal que age por instinto, por impulso, o ser humano, no trabalho humano, ele não pode agir por instinto, porque seria antiético profissionalmente ele chegar no trabalho na hora que quer. Isso seria antiético, isso é irracional, não pode agir por instinto e trabalhar no dia que pode. Isso é contra a lei que os humanos estabelecem no trabalho. Profissional é aquela pessoa que com competência para atuar em determinada área e que exerce bem sua profissão. Profissional é aquela pessoa que buscou aquele título em determinada área, estudou, buscou sua formação e, além de ter sua formação, possui competência para resignar as suas atividades. Ser profissional necessita de disposições éticas. A ética profissional, ela é regida através do Código de Ética, cada profissão tem o seu próprio Código de Ética, onde é regulamentado por lei e, assim, os profissionais daquela área podem seguir um padrão estabelecido de normas que vão exercer suas atividades. A valorização da capacidade dos funcionários se relacionarem uns com os outros contribui para que os mesmos tenham uma boa ética, fluam bem no seu trabalho, como entre eles mesmos respeito, lealdade, generosidade, capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de somar esforços para um bem comum, clareza nas relações. Isso faz com que onde quer que eles estejam, qualquer organização, instituição, casa de apoio, instituto de idoso, até mesmo em casa, no cuidado domiciliar, eles se desenvolvam um bom trabalho. Ser ético é cada vez mais uma exigência básica do mercado de trabalho. É verdade que as mais diversas profissões têm variações de posturas éticas específicas que se relacionam diretamente com o tipo de trabalho que se executa. Como falamos na aula anterior, ética ela é imposta, é uma forma de racionalização, mas sabemos que com a grande população que temos no mundo, ninguém age de forma igual ao outro. Existem grupos que agem de forma similar, mas que às vezes se diferem. Assim é também como a profissão. As profissões variam de atuação. Algumas se assimilam em determinada área, educação, outros de saúde, outro grupo, se assimilam à ética que os mesmos profissionais devem ter. Mas cada profissão tem o seu próprio código de ética. Como o enfermeiro possui seu próprio código de ética, o médico, o código de ética do educador, professor, e assim por diante.
Ter ética profissional é o cumprir de todas as atividades de sua profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho. O que são esses princípios? São os princípios éticos gerais, que impostos por toda a sociedade, e os princípios éticos específicos, individual de cada profissão. A reflexão sobre a ética no cuidado com o idoso. Como eu disse, cada profissão possui um código de ética, em que toda profissão que é regulamentada por lei possui seu código de ética de atuação. É no código de ética de cada profissão em que vai ter os princípios, as funções de tal função, de tal cargo, assim como os deveres e responsabilidades do profissional, como os direitos do mesmo e as proibições, e também até as penas que ele pode sofrer por não cumprir esse código de ética. Mas o cuidador de idoso, o técnico cuidador de idoso, não é uma profissão regulamentada por lei. É apenas se encaixa como uma ocupação e está regida no Código Brasileiro de Ocupações de 2002, assim como outras ocupações, que é o cuidador de crianças. E como ele não é regulamentado por lei, ele é regido pela CLT. O vínculo empregatício que o técnico cuidador de idosos possui vai ser através da consolidação das leis trabalhistas, que se encaixa como serviço doméstico, que é prestado diretamente para o idoso, ou então contratado por um terceiro cuidador, que no caso é a pessoa que se responsabiliza pelo aquele idoso. Mas a gente sabe que o técnico cuidador de idosos, ele não vai agir só em domicílio, ele também pode trabalhar em casas de caridades, casas de apoio ao idoso. E a ética do cuidador de idosos, vocês devem estar se pensando, bem, a gente não possui um código de ética e como é que a gente deve agir? Deve possuir qualidades éticas e morais. Assim como para viver em sociedade, vocês também, para prestar um cuidado à pessoa, devem ter ética e moralidade para agir. Deve ter respeito e dignidade com o próximo, ter responsabilidade, porque vocês estarão trabalhando com uma pessoa dependente. A pessoa, quando chega na fase senil, ela começa a se tornar, a independência que ela ganhou começa a ser perdida, porque ela não consegue desenvolver suas atividades sozinhas. Precisa ter discrição, porque vocês realizam atividades muito íntimas, como trocar de roupa, fazer até um curativo mais invasivo na pessoa idosa, uma troca de fralda, e a responsabilidade se dá também pela assiduidade de vocês, pontualidade. Vocês sabem que se está marcado para você trabalhar naquela hora, você tem que ser assíduo, pontual, porque aquela pessoa vai estar dependendo de você para tomar um remédio. Tem que ter compromisso contratual, bom senso e boa apresentação. A pessoa também que acabou de ser contratada para trabalhar como cuidador de idosos não pode ser irresponsável, chegar lá de qualquer jeito, mas com desmazelo. E tem que ter uma boa apresentação. O ideal seria uniformizar, usar uma roupa mais confortável e que respeite o pudor, tanto o seu quanto do idoso, que ele também não vai gostar. E qual seria o desafio ético atual? Devemos pensar como é que a gente age diante do outro, do próximo. Isso entra a ética profissional do cuidador de idosos. A gente deve refletir
como é que o idoso quer que a gente haja perante ele. A gente não deve pensar, porque às vezes o cuidador de idosos pode ser contratado tanto pelo idoso como uma companhia, mas existe também os idosos mais dependentes, que é onde a família às vezes busca um suporte, um apoio, um técnico para lhe ajudar naquelas atividades mais difíceis, para auxiliar no banho. Existem alguns idosos bem independentes, porém outros que têm uma grande dependência devido a alguma depressão, dificuldade de fala, e daí vem a dificuldade do trabalho cuidador de idosos. Devemos pensar: estou preparado para ser um cuidador de idoso? Estou preparado para me responsabilizar por uma segunda pessoa? Como devo agir diante dele? Como devo agir diante da família dele? Perguntamos-nos hoje se existe ou não algum limite do uso da técnica para alcançarmos os nossos objetivos. Às vezes hoje nos perguntamos: será que a gente está agindo com prudência, com responsabilidade, sem negligência? Será que estou seguindo os padrões que a sociedade impõe? Ou às vezes até pensamos, às vezes somos julgados errado porque estamos sendo eticamente corretos, agindo politicamente corretos. Às vezes a pessoa não entende e às vezes a família quer lhe passar uma atividade que não é de sua competência, que você não estudou para aquilo, quer que você realize, mas você sabe que não tem competência para aquilo e se recusa a fazer. Às vezes, a isso a sociedade vai lhe julgar, pensar que você está tá agindo com indiferença, mas não é, você está agindo politicamente correto. Hoje em dia, deve-se ser cauteloso, menos pretensioso, mantendo sempre a primazia do objeto, não abdicando do dever de discutir, de interpretar o que está acontecendo. Devemos sempre analisar o que acontece ao nosso redor para que podemos ter um pensamento e uma posição crítica a respeito, uma crítica positiva ou negativa. Estar sempre visando os nossos objetivos, para que a gente não caia em ciladas e não façamos besteiras, sempre sendo cauteloso e pretensioso. A ética profissional, a gente sabe que o profissional, como eu já tinha dito, ele não é só aquela pessoa que possui aquela profissão, que tem o título daquela ocupação como cuidador de idoso. E sim, tem que ter responsabilidade. E sabemos que hoje em dia, com a facilidade de acesso, não que devamos ser negligentes e irresponsáveis, mas sabendo que quando a gente acerta 99% e às vezes comete 1% de erro, a gente sempre vai ser lembrado e julgado pelo aquele 1% de erro. Eis o que eu clamo aqui por vocês, alunos, que vocês sempre pensem duas vezes antes de tomar qualquer decisão ou realizar qualquer ato com a pessoa que vocês estejam cuidando sobre sua responsabilidade. E sempre, 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 quando tiver dúvida de alguma coisa, busquem conhecimento, estude a respeito daquilo e vejam se você, analise bem se você tem capacidade de realizar. Porque ser profissional hoje não é só ter aquele título de profissão, ter aquele estudo, ter o título daquela ocupação. Tem que agir com ética e responsabilidade. Eis o nosso desafio ético atual. Sempre pensar, racionalizar bem antes de agir. Aqui são as nossas referências e ficamos por aqui com a nossa segunda aula. Até a próxima!